Olá, nesse presente vídeo pretendo mostrar como ativar o menu de comandos no AutoCAD. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no AutoCAD, né? Vamos abrir o AutoCAD. Estou a usar o AutoCAD versão 2010, mas eu acredito que a forma como eu vou usar aqui para ativar o menu de comando seja a mesma para outras versões do AutoCAD. Mas antes de tudo, peço a ti que se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe meus vídeos, faça com que esses vídeos cheguem a mais gente, alcancem a mais gente. Bom, vamos ao que importa. Eu vou trazer aqui mesmo uma dica ou um método simples, fácil e usual, né? Vocês como veem, aqui está aberto o AutoCAD Classic. Quando você acaba de instalar o AutoCAD, ele não vem dessa maneira, ele vem no... Vamos lá ver aqui, clicando aqui nessa parte, vem no 2D Drafting and Annotation. Então, você ativa o AutoCAD Classic. Para quem não sabe ativar o AutoCAD Classic, eu vou deixar o link na descrição com um link do vídeo, né, explicando como fazer isso. E também aparecerá um card aí no seu canto superior direito explicando como fazer isso. Então, aqui nós temos os comandos básicos de desenho em AutoCAD para 2D. Esses são os comandos básicos. Imagine que você quer migrar para o AutoCAD 3D. O que acontece? Você precisará de ativar mais comandos aqui na sua janela. Então, para tal, é só vir aqui em qualquer parte, né, desses comandos aqui. Você clica com o botão direito. Entender? Com o botão direito do mouse. Qualquer parte desses menus de comandos, você clica com o botão direito. Aqui temos o menu de comandos, né, de desenho, desse caso de modificar. Então, se qualquer parte, clica com o botão direito do mouse. Então, clicamos com o botão direito. Então, aparecerá uma janela, né, mostrando todos os menus de comandos que o AutoCAD tem. Por exemplo, o de Dimension, nesse caso a cotagem, converte aqui, cotagem apareceu. Quem pode querer ativar, né, o menu Modeling, né, para modelar. Vamos lá, imagine mais comandos você precisa, né, Object Snap, né, para concordâncias e tudo mais, ajuda muito. Orbit é um menu muito necessário, né, muito usado, desculpa, né, no AutoCAD 3D. O que mais podemos ter aqui? Vamos clicar nesse triângulo para poder ver mais menus de comandos lá embaixo. O View, né, View, para além de View, temos aqui, vamos lá, Visual Style, temos que ativar o Visual Style, né. Outros comandos que você quer, precisa deles, né? Outros menus, desculpa, de comandos que você precisa de, o Visual Style, daqui, Visual Style. O que mais nós podemos ativar, né? Aqui só para mostrar como podemos fazer isso, como podemos, né, ativar o menu de comandos no AutoCAD de forma fácil, prática. E então, o CS, né? Temos aqui o CS. Então, após a ativação, há uma necessidade de organizar. Você pode organizar isso do jeito como você quiser, né? É só clicar, aliás, aqui pressionar, né, com o botão esquerdo do mouse e colocar onde você quiser. Tá vendo? Nessa parte aqui, né, no início da barra, no início do menu de comandos, vejam só, cliquei. Então, vou sobrepor, né, vou posicionar, desculpa, onde eu quiser. Isso, deste lado, né, para cima, para baixo, lateral, não importa, né? Você pode fazer isso de forma simples. Não, veja só, aqui em cima também. Então, é uma forma de organizar. Se você quer tirar, né, para ter mais espaço de trabalho, é só clicar aqui no X. Clique no X e você tira o menu de comandos. Então, essa é a forma de ativar o menu de comandos. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo.
Deixe seu like aí, compartilhe e fique atento. Todas sextas e terças-feiras aqui no canal lanço vídeo. Então, se subscrevendo, você fica a par de tudo. Por favor, se subscreva, compartilhe. No próximo vídeo eu pretendo trazer aqui como introduzir textos no AutoCAD. Isso para sexta-feira. Então, até lá. Obrigado.